Dica 20 é aquela que se refere ao artigo 89, parágrafo 1º. Então vamos lá. Quais são as condições que o autor deve cumprir? Belezinha. Ele cometeu um crime com pena igual ou inferior a 1 ano. Os requisitos do artigo 89 ele atende. Os requisitos do artigo 77 do Código Penal ele atende. Belezinha. Doutor, o promotor ofereceu a suspensão do processo. Belezinha. E o juiz concordou suspendendo o processo por 2 a 4 anos. Ok. Quais condições que o autor deverá cumprir durante o sursi? Quais são as condições? Porque, na verdade, o cara não vai ganhar sursi processual de graça, ele vai ter que cumprir algumas condições. E aí o artigo 89, parágrafo 1º, ele diz com bastante clareza o que é que a pessoa vai ter que cumprir. Vamos lá, então. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor na presença do juiz. O juiz, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova. Então, isso aqui é conhecido como período de prova. Período de prova. Belezinha? Sob as seguintes condições. Então, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, primeira, quais são as condições? Reparação do dano. Então, salvo impossibilidade de fazê-lo. Doutor, tem uma pergunta que é uma catástrofe. Catástrofe já é uma coisa horrível, catástrofe é uma coisa super horrível. Então preste atenção. Qual pergunta que está alojada aqui? Mega pergunta de prova que está alojada aqui com relação à suspensão do processo. Sabe qual pergunta que está alojada aqui, que vai cair na sua prova? Preste atenção, é o artigo 26 da Lei 9.605. O artigo 26 da Lei 9.605 do ano 98, que é a Lei do Meio Ambiente. Ok? A Lei do Meio Ambiente. Olha o que fala esse artigo. Artigo 27. Então, olha o que fala o artigo 27 da Lei 9.605. O que diz? Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Certinho? De que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Então preste atenção, nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata da pena restritiva de direitos ou multa somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental. Então o artigo 27 diz que só vai caber transação penal se houver o quê? Se houver a composição do dano ambiental. Doutor, mas o senhor misturou os assuntos? Mais ou menos. O que eu quero dizer para você? Durante o período de prova, primeiro tem que reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. E aí tem uma pergunta alojada perfeitamente. Nos crimes ambientais, é possível a transação penal? É possível, mas somente numa hipótese, desde que o indivíduo primeiro faça a composição do dano ambiental. Doutor, e se não tiver como fazê-lo? A mesma regrinha, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Impossibilidade. Belezinha? Salvo em caso de comprovada impossibilidade. Portanto, fiquem muito atentos. Artigo 27 da Lei 9.605 é uma catástrofe para concurso. Ela é tão importante quanto o artigo 89 do sursi processual. Então, inciso 2. Vamos lá voltar na lei. Inciso 2. Olha o que fala o inciso 2. Proibição de frequentar determinados lugares. Então, proibição de frequentar determinados lugares, belezinha?
E depois 3, proibição de ausentar-se da comarca. Belezinha? Então, são poucas restrições. Reparar o dano, frequentar determinados lugares e comparecer mensalmente em juízo. Você vê mensalmente em juízo para informar suas atividades. Então, essas aqui praticamente não caem em concurso. O que cai é a composição civil do meio ambiente, a composição do dano ambiental. Né? Não há transação penal na Lei 9.605 se não houver a primeira composição do dano ambiental. E preste atenção, doutor, pro sursi processual, vamos lá, eu cometi um crime de lesão corporal leve contra alguém. Não houve conciliação civil, composição, não houve transação penal. O promotor ofereceu a denúncia, logo que ele ofereceu a denúncia, ele poderá ou deverá oferecer o sursi processual, desde que os requisitos do artigo 89 de 77, que eu já falei 3 vezes aqui, preencham os requisitos, o promotor deverá, porque é direito subjetivo do réu. Se ele não oferecer, o juiz não pode decretar de ofício o sursi processual, ele tem que invocar o artigo 28 do CPP por analogia e encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça. Ok, doutor. Então, por quanto tempo que vai ser sursi processual? A suspensão do processo? 2 a 4 anos. Mediante quais condições? Comparecer mensalmente em juízo para informar as atividades, não frequentar determinados lugares, reparar o dano, e aí a gente falou a dica da 9.605, e também proibição de ausentar-se da comarca. Olha como que isso é fácil. São só quatro requisitos que são o período de prova. Vamos lá, parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então, doutor, além dessas 5, o juiz poderá impor outras condições. Por exemplo, retenção do passaporte, enfim, há várias, né? Não ter determinadas amizades, né? Várias. Vamos lá então. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se no curso do prazo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Então vamos lá. Está dizendo aqui revogação do sursi processual. Dica 21. Revogação do sursi. Então, o sursi acontece em 2 hipóteses, hipótese A e hipótese B. Então, vamos lá. Quando no curso do processo, vier a ser condenado por outro crime, não condenado por contravenção, Se houver uma condenação por contravenção, continua mantendo normalmente o sursi processual. Lembre-se, crime, não cabe sursi, contravenção, crime cabe. Doutor, hipótese B. Vamos lá, hipótese B. Então, no curso do processo, vier a ser condenado por outro crime. Hipótese B, certo? Será revogada se no curso do processo o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Não efetuar a reparação do dano. E aqui tem uma coisa importante, eu quero que vocês fiquem muito atentos. A revogação do sursi aqui será revogado. As hipóteses que o sursi será revogado. Então, a dica 21, o artigo 89, que é imenso, parágrafo 3º, artigo 89, parágrafo 3º, ele se refere nas hipóteses em que será revogado o sursi. Quais hipóteses? Quando no curso do processo vier a ser condenado por outro crime, ele não fala em contravenção. Doutor, ele fala em contravenção?
Sim, é o parágrafo 4º. O parágrafo 4º, nos casos de contravenção, poderá ser revogado. Prática de crime será revogado e não fizer a reparação do dano. Dica 22. Dica 22. Sursi poderá ser revogado. Poderá ser revogado. E aqui o sursi será revogado. Vamos colocar aqui de novo. Retifica dessa forma, fica melhor para você saber no seu caderno. Então aqui o sursi será revogado. Aqui o sursi será revogado. O sursi será revogado. E aqui o sursi poderá ser revogado. Então vamos lá. Hipótese A, hipótese B. Então, quando que o sursi... Doutor, qual que é artigo que é? Artigo 89, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º? A suspensão aqui será revogada. Aqui poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do processo do prazo por contravenção. Então, olha só, no curso do processo, o autor vier a ser, aí está dizendo, vier a ser processado por contravenção. Contravenção. Certinho? Ou descumprir outra condição imposta. Condição imposta. Beleza? 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 Doutor, entendeu? Entendi. Qual que está o erro de tudo isso que eu falei? Que a pergunta de concurso cai exatamente aqui. Por que eu deixei isso para o final? Porque essa pergunta é uma bomba atômica. Essa pergunta aqui é hiper, super dica. Doutor, as hipóteses que o sursi será revogado e as hipóteses que o sursi poderá ser revogado. Hiper, super dica. Beleza? Por que essa pergunta é super, hiper dica? Doutor, as hipóteses que o sursi será revogado e que o sursi poderá ser revogado. Preste atenção. O senhor já colocou. Hipóteses que ele será revogado quando o autor tiver sido condenado por outro crime ou não reparar o dano. Hipótese que poderá ser revogado quando ele estiver sendo processado por contravenção ou descumprir qualquer outra medida imposta. Aonde que está o erro dessa questão? Por que eu deixei com o erro? Porque todas as bancas do Brasil diz, se no curso do processo o autor vier a ser condenado por outro crime, e o artigo diz que não é condenado, basta ele ser processado. Puta, doutor, por que o senhor colocou errado me induzindo a erro? Porque é melhor a gente colocar aqui esse erro agora do que depois você errar na sua prova. Então, olhem para mim. Quais hipóteses que o sursi poderá ser revogado, deverá ser revogado, e quando ele poderá ser revogado? Quando ele vier a ser processado, não é condenado, processado por outro crime, ou quando não reparar o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2, quando ele vier a ser processado e não condenado por contravenção, ou descumprir qualquer outra medida imposta. Preste atenção, ele deverá ser revogado e poderá ser revogado. Quando que ele deverá? Quando o autor estiver sendo processado por outro crime. Poderá. Deverá, quando estiver sendo processado por outro crime, ou não reparar o dano. Quando que ele poderá ser revogado? Quando ele estiver sendo processado e não condenado. Aqui é processado por outra contravenção, ou descumprir qualquer outra medida imposta. Não esqueçam essa pergunta é terrível. As hipóteses que o sursi será revogado e as hipóteses que o sursi poderá ser revogado. Qual que é a grande pergunta da prova? A expressão condenado, e a Lei 9.099 usou a expressão processado. Legal? Legal? Vamos lá, próxima dica para a gente ir no finalzinho. Próxima dica.
Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade, é a extinção da punibilidade. Então, a natureza jurídica do sursi processual, vamos lá? Qual que é a natureza jurídica? É uma extinção da punibilidade, certo? Cumprido o prazo, dica 21, dica 22, dica 23, natureza jurídica do sursi processual, certo? É uma hipótese de extinção da punibilidade, certinho? Apagamos aqui, já estamos terminando, daqui 3 minutinhos nós terminamos nossa aula, beleza? Então vamos lá. Vamos lá. Dica 22, dica 23. Natureza jurídica do sursi processual. Beleza? Causa de extinção da punibilidade. É o que está dizendo aí o artigo 89, parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Dica 24. Dica 24. Não correrá prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Então, durante sursi processual versus prescrição. Prescrição. Belezinha? Então, vamos lá. Dica 24. Durante o sursi, não corre a prescrição, o processo fica parado. Não serve para contar o prazo de prescrição. Então, é uma hipótese de interrupção da prescrição. Belezinha. Parágrafo 7º, dica 25. Não cumprimento das condições do sursi. Das condições do sursi. Pergunta de concurso, todo mundo. O sursi, a confecção do sursi, a concessão do sursi, gera coisa julgada formal ou material? Então preste atenção. A concessão do sursi gera coisa julgada material ou coisa julgada formal? Coisa julgada formal. Doutor, o senhor pode explicar para nós? Agora, preste atenção. Belezinha. Muitas vezes eu estabeleço o sursi, o juiz, o promotor me concede, me propõe, o juiz concede, e a minha pena fica suspensa, o meu processo. Me perdoa. O meu processo fica suspenso por 2 a 4 anos. 2 anos. Quais são, o que eu devo cumprir? Não frequentar determinados lugares, não mudar da residência, comparecer mensalmente ao juiz e reparar o dano. Só que eu não cumpro uma das condições. Determinado momento, o juiz é informado de que eu não estou cumprindo o sursi, e aí ele decreta a extinção do sursi, certinho? Então, pergunta de concurso, o fato de não cumprir as condições do sursi, o que acontece? Gera coisa julgada material ou gera coisa julgada formal? Não gera coisa julgada material. Sim, gera coisa julgada formal. O processo é retomado da fase em que parou. O processo é retomado da fase em que parou. Portanto, não gera, a concessão do sursis não gera coisa julgada material. Material é aquilo que não pode ser rediscutido. Coisa julgada formal pode ser rediscutido. Então, se eu não cumprir as condições impostas, não comparecimento em alguns lugares, não se ausentar da comarca, comparecer mensalmente em juízo a informar as atividades ou reparação do dano, se eu não cumprir isso, o processo vai ser retomado normalmente da fase em que parou e não correu a prescrição nesse período. Portanto, o não cumprimento do sursis gera coisa julgada formal, certo? E não gera coisa julgada material. Belezinha? Artigo 90. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Dica 25. Dica 25. Então, a aplicação da
reformatio in melius. Então, o que diz o artigo 90? O que diz o artigo 90? Então, preste atenção. Eu estava respondendo um processo A, aqui é o processo. Um processo por ameaça. E aí, durante o ano de 1995, surgiu a lei 9.099/95. Certinho? A partir de setembro de 95. Pergunta de concurso. Se essa lei trouxe disposições favoráveis, elas podem ser aplicadas aos processos iniciados antes da lei? O que diz o artigo 90? Segundo o artigo 90, não podem. Isso é verdade ou mentira? As disposições dessa lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Percebam aqui que está escrito na lei, vide ADIM, número 1719. Então, este artigo já caiu. Ele foi objeto de uma ADIM. E o que chegou a essa conclusão, essa ADIM? Essa conclusão disse que todos os processos iniciados antes do dia que entrou em vigor a 9.099 podem ser aplicados às disposições que forem mais favoráveis. Então, segue a regra do direito penal. Tudo aquilo que for favorável, retroage, reformatio in melius. O que não for favorável, segue o princípio do tempus regis actum. O que não é favorável de hoje em diante. O que é favorável, retroage. Porque a Constituição diz que o que é favorável para o autor, reformatio in melius. Então, pergunta de concurso. Aos processos cuja instrução já havia sido iniciada no ano de 95, antes de setembro, tudo que for favorável, que a lei trouxe favorável, pode ser aplicado retroativamente? Sim, apesar do artigo 90 dizer exatamente o contrário. Muito bem? Dica 26. Dica 26. Esse aqui é artigo 90. Artigo 91, certo? Então, as hipóteses que não se aplica a lei 9.099. Muito bem? Essa aula eu já dei para vocês, essas dicas eu já dei para vocês, então vamos agora refazer de cabeça as hipóteses que não se aplica a 9.099. Vamos lá? Vamos colocar aqui? Então está dizendo o seguinte: quais são as hipóteses que não se aplica à lei 9.099? Vamos colocar aqui: hipótese 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos começar aqui. Então, quando o autor não puder ser o quê? Intimado pessoalmente. Não se aplica a lei 9.099. Quando houver complexidade da causa, não se aplica a lei 9.099. Doutor, terceiro, lei Maria da Penha, não se aplica a lei 9.099. É o que fala o artigo 41. Estatuto do idoso. No Estatuto do Idoso não se aplica a lei 9.099. Se aplica somente o que? A celeridade. Os institutos despenalizadores não se aplicam no Estatuto do Idoso. Só se aplica para o Estatuto do Idoso da lei 9.099, só se aplica a celeridade. Justiça militar. Não se aplica a lei 9.099. E é o que está dizendo. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Doutor, qual mais que não se aplica? Muito bem, preste atenção. Aos crimes de menor potencial ofensivo, conexos com crimes de maior potencial ofensivo. Então, quando há conexão, os crimes de menor potencial ofensivo são deslocados para a justiça comum. Doutor, se não puder ser intimado pessoalmente, quando houver complexidade da causa, Maria da Penha,
Estatuto do Idoso, Justiça Militar e crimes de menor potencial ofensivo que estão em conexão, estão conexos com o delito de menor potencial ofensivo, todos eles não são julgados pelo GCRIM. Muito bem? Essas aqui são as principais dicas dos crimes que não cabem no GCRIM. Artigo 91. Nos casos que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias sob pena de decadência. Esse eu não vou nem colocar como dica, porque quando eu falei de decadência, qual é o prazo de decadência nos delitos de menor potencial ofensiva que dependem de representação, ação pública condicionada, ou que depende de queixa na ação penal privada? Qual que é o prazo? O professor o senhor já falou. É 6 meses contados do dia quem souber quem é autor do fato. Mas esse artigo 91 fala diferente, ele fala que é de 30 dias contados da intimação. Esse é para os processos que já haviam sido iniciados. Então preste atenção, haviam processos antes do ano de 95. Quando a lei surgiu, o que o GCRIM fez? Começou a mandar o quê? Várias intimações para as pessoas se apresentarem no juizado a fim de se adaptarem à nova lei. Quem que teve o prazo para se apresentar? Quantos dias? Então teve 30 dias contados da intimação. Ok? Então esse prazo de 30 dias da intimação é o prazo decadencial para os processos que já estavam em andamento. Isso já foi objeto de aula anterior. Belezinha? Artigo 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições dos Códigos Penal e de Processo Penal no que não forem compatíveis com esta lei. Nós já falamos também bastante dessa dica sobre a questão da subsidiariedade deste artigo. Então, se aplica perfeitamente a revisão criminal? Claro, naquilo que não for incompatível, todos os institutos de CP e CPP são aplicados. Disposições finais. Artigo 93. Lei estadual disporá sobre o sistema de juizados especiais civis e criminais, sua organização, composição e competência. Ok? Ok, já disse aqui na sala de aula. Artigo 24, inciso 10. Criação, funcionamento e processo do GCRIM, do GSIM, dos juizados especiais. A Constituição fala em juizado de pequenas causas. É competência concorrente. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembrando que os municípios estão lá no artigo 32. Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da sede da comarca, em bairros ou cidades a ele pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos de acordo com audiências previamente anunciadas. Certinho? Então, na verdade, isso aqui era o momento, a disposições transitórias, dizendo que até a instalação do GCRIM podia ser feito em cartórios, certo, em outros locais. Os estados, Distrito Federal e territórios criarão e instalarão os juizados especiais no prazo de 6 meses, a contar de vigência dessa lei, certo? É o que fala o artigo 24, inciso 10, criação e funcionamento dos juizados pertence aos estados, Distrito Federal e territórios. Parágrafo único. Qual o prazo que eles tiveram para criar os juizados? 6 meses. Parágrafo único. No prazo de 6 meses, contada a publicação desta lei, serão criados e instalados os juizados especiais itinerantes, que deverão dirimir prioritariamente os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. Essa lei entra em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação, que é o prazo da vacatio legis. Pergunta de concurso. A última. Dica 27. Pergunta, questão final. Questão final. Super dica. Preste atenção. As disposições mais benéficas do GCRIM, da Lei 9.099, puderam ser aplicadas durante a vacatio legis? Durante a vacatio legis? A vacatio legis? Sim ou não? É isso que as bancas do Brasil querem saber. Você percebe que esta lei é de 26 de setembro do 9 do ano de 95. Quanto tempo que foi a vacatio legis, Thiago? 26 do 9, 26 do 10, 26 do 11, 26 do 11 de 95. Certo? Então, no dia 26 do 11 ela foi promulgada, é o tempo que venceu a vacatio legis. Então, para esses processos, certinho? Nós estamos falando 26 do 9 a 26 do 11.
tudo que eram mais benéficos, essa lei pôde ser aplicada aos processos que estavam em andamento, sim ou não? Sim ou não? Pergunta de concurso: as disposições benéficas da 9.099 puderam ser aplicadas aos processos em andamento durante o período da vacatio legis? Não, não e não. Durante o período da vacatio legis não se aplica a lei que é favorável nem desfavorável. Então, não, nenhum juiz não se pode na vacatio legis aplicar a lei, nem se for favorável, nem se for desfavorável. Nem se for favorável, nem se for desfavorável. Por quê? Porque o tempo da vacatio legis é um tempo de amadurecimento da lei. É o tempo que a justiça usa para se arguir possíveis inconstitucionalidades. Então, um juiz é orientado, no dia em que entrou a 26 de setembro de 95, o dia que entrou em vigor, que foi publicada a 9.099, o que os juízes fizeram? Esperaram passar o prazo de 2 meses para aí sim aplicar retroativamente as disposições benéficas. Então, quando que as disposições benéficas puderam ser aplicadas? 26/11 de 95, porque durante a vacatio legis, que neste caso foi de 60 dias, a lei posterior benéfica não pode retroagir no que for benéfico, nem pode, muito menos, retroagir no que for maléfico, porque só retroage se for em favor do réu, reformatio in melius, ok? Então preste atenção, que vacatio legis não se aplica a lei posterior, nem a favor, nem contra o autor. Bacana? Aí ficam revogadas a lei número 4.611 e a lei número 7244, portanto essas leis não têm assim corpo de pergunta, não tem utilidade para provas no Brasil, ninguém pergunta sobre o artigo 97, e aí nós chegamos ao final do GCRIM com chave de ouro, tá bom? Um grande abraço, 3 horas de aula, estou animadíssimo, você que está em casa, sinta-se abraçado, homenageado por mim, até a tua aprovação. Um grande beijo.